bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de anime, mais especificamente de The Promised Neverland, ou Yakusoku no Neverland, que é um anime que já rolou, já tá concluída a primeira temporada, mas eu não tive tempo de fazer vídeo sobre ele, e agora eu tô fazendo sobre todos os animes atrasados. Então, caso vocês não tenham assistido ainda, fiquem tranquilos, porque quando for ter spoiler eu vou avisar. Vou falar aqui no começo um geralzão da minha opinião e tudo mais. Então, resumindo bastante aqui pra começar, Yakusoku no Neverland teve a sua primeira temporada concluída já. Essa primeira temporada teve 12 episódios e passou no Noitamina, que é um dos meus blocos preferidos de animação, sempre tem coisa muito legal estreando por lá. E ele adapta esse mangá aqui, que tem o mesmo título, né? Aqui no Brasil saiu como The Promised Neverland mesmo, que é um mangá da Shonen Jump. E esse é um mangá bem legal e é muito bacana ele ter feito sucesso, porque ele é um mangá que foge um pouco do padrão da Shonen Jump que faz sucesso por aqui. É lógico que existem muitos tipos de mangá publicados na Shonen Jump de vários gêneros, mas o que costuma bombar mais aqui no Brasil, no ocidente em geral, é o Battle Shonen, né? O shonen de lutinha. Então, Dragon Ball, Naruto, até o próprio My Hero Academia, né? O Boku no Hero, que eu tenho vídeo aqui no canal, inclusive, vou deixar linkado aqui na descrição. E como eu falei, tem muitos gêneros de mangás publicados na Shonen Jump, porque a galera às vezes acha que shonen é um gênero. E shonen é demografia, né? Ou seja, são histórias direcionadas a... seriam homens jovens, ou seja, pra garotos. Mas eu acabo sempre consumindo muita coisa da demografia shonen, então realmente é pra todo mundo, é só um direcionamento de como vai ser esse mangá, qual o nível de maturidade e tudo mais. Voltando ao Yakusoku no Neverland, por que eu falo que ele é um pouco diferente do que a gente tá acostumado a esperar de algum grande sucesso que veio da Shonen Jump? Porque ele é muito mais focado no suspense e nos planos, nos jogos mentais, do que realmente em ação. Apesar de ter cenas de ação muito boas, essa história é muito mais focada no suspense. E é por isso até que eu acho que eu recomendaria Yakusoku no Neverland pra pessoas que não curtem muito os animes que fazem sucesso por aqui, e principalmente recomendaria pra quem curte um outro anime que eu recomendo pra quem não curte anime, que é Death Note. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo de animes pra quem odeia anime, e eu recomendo Death Note porque apesar de ele ter ainda alguns elementos que são tradicionais e acabam afastando algumas pessoas dos animes, a história em geral é uma história que eu percebi que a galera que não curte anime em geral gosta e compra, porque a galera curte muito essa coisa dos jogos psicológicos, da batalha mental que acontece entre o L e o Raito e tudo mais. E eu acho que muitos desses elementos que fazem as pessoas gostarem de Death Note estão aqui. E talvez vocês tenham reparado que até agora eu não disse sobre o que é essa história. E isso foi de propósito, tá, gente? É porque eu acho que a própria premissa da história pode ser um pouco spoilersística. Então eu vou ler primeiro a sinopse do mangá, que não tem spoiler nenhum, pra vocês entenderem mais ou menos o que é. Então tá escrito assim: ela é amada como uma mãe, mas não é uma mãe de verdade. E as crianças que vivem juntas também não são irmãos de verdade. Emma, Norman e Ray vivem felizes em um remoto orfanato. Porém, esses alegres dias estão prestes a acabar. Até aqui, nenhum spoiler, tá tudo bem. Então, basicamente, a nossa história começa nesse lugar chamado Casa Gracefield, que é um orfanato que não tem tanto a ver com os orfanatos que a gente vê na ficção. Normalmente, a ideia de orfanato acaba sendo de um lugar triste, um lugar que as crianças são abandonadas ou são órfãs. Mas o caso da casa, ó, da Casa Gracefield, não é exatamente esse, porque é um orfanato que é meio que modelo, assim. Então, as crianças vivem todas felizes, elas têm o tempo de brincar, todas elas recebem muito carinho da mamãe, né, da Mama, que é uma personagem bem importante nessa trama, e ela sempre cuida muito de todos eles. São várias crianças, tipo, quase 40, são umas 38 por aí, e a gente tem como protagonistas dessa história as 3 crianças mais velhas daquele orfanato, que são a Emma, o Norman e o Ray, e além de serem os mais velhos, eles são os mais inteligentes e os mais capazes que estão ali. Uma coisa que rola nesse orfanato que seria diferente do esperado de um orfanato de ficção é que todos eles fazem prova e estudam todos os dias. E nessas provas, que são como testes de QI, a Emma, o Norman e o Ray têm os índices máximos, eles sempre têm a pontuação máxima na prova. E eles acabam até se incumbindo de cuidar das crianças menores e tudo mais. Até aqui tá tudo bem, essa história tá de boas, eu não falei qual é a premissa que faz com que a aventura comece, né? Porque eles têm que sair dessa estasis que eles estão, desse momento inicial da história, e começarem a aventura deles. Mas eu acho que eu não deveria contar essa premissa pra você. Eu acho que realmente seria melhor você ver o primeiro episódio de The Promised Neverland ou ler o primeiro volume do mangá, porque realmente tem algumas revelações que são muito melhores se você assistir em primeira mão. Então eu realmente recomendo que você veja o primeiro episódio, tem na Crunchyroll de graça, e eu não tô fazendo propaganda da Crunchyroll aqui, mas só pra vocês não pegarem esse spoiler. Eu não vou falar outros spoilers da primeira temporada aqui, é só esse do primeiro episódio, que é uma premissa básica do desenho, tá bom? Ok, então tá todo mundo devidamente
avisado. Se você continuar aqui, eu imagino que você não vai ligar pra esse spoiler. Mas então, no primeiro episódio, no primeiro capítulo do mangá, a gente sabe que algumas crianças são adotadas e elas vão embora da casa e elas nunca mandam nenhuma recordação, nenhuma carta, alguma coisa assim. E um belo dia chega um momento em que a Connie, uma das meninas da casa, vai ser adotada. Ela tem 6 anos de idade, ela tá toda feliz e tal, mas ela acaba deixando pra trás, esquecendo o bichinho de pelúcia que ela ama. Então a Emma e o Norman vão lá levar, pensam, dá tempo de chegar lá, vamos encontrar. E quando eles chegam lá no portão, que é onde a Connie seria entregue pros seus novos pais, a Connie tá morta por demônios que criam as crianças para serem consumidas como carne. Então The Promised Neverland ficou conhecido como o anime do gado demais, porque são crianças que realmente são criadas como gado para serem abatidas e consumidas por esses demônios. E o que eu acho muito legal desse anime não é necessariamente a premissa, mas sim eles descobrirem isso sem saber mais nada sobre o mundo que tá em volta deles. Então, por exemplo, eles sabem a partir daquele momento que a mãe, né, que é a Mama, compactua ao menos um pouco com essa história. Afinal, ela vê a menina morta e não faz nada. Mas eles não sabem até que ponto a Mama sabe das coisas sobre aquele universo. Eles não sabem se aqueles demônios são demônios que estão infiltrados em uma sociedade humana ou se somente eles existem como humanos e o resto da sociedade inteira é de demônios. Eles não sabem se existem outros orfanatos como os que eles vivem. E mesmo sem saber de nada disso, eles decidem que eles têm que escapar daquele orfanato. E a gente acompanha o desenvolvimento desse plano deles. Será que eles vão conseguir escapar ou não? E é por isso que eu falei que essa história lembra muito Death Note em alguns aspectos, porque Death Note tinha toda aquela coisa de você ter um assassino que não tem face e tentar descobrir qual método que ele usa, como funciona o método dele, sem ser algo palpável, sem ser algo que você pode realmente testar direito. Você tem que manipular o psicológico do seu rival para que ele haja de um jeito que confirme as suas hipóteses. E The Promised Neverland é um pouco disso. As crianças têm que agir como se elas não soubessem de nada e ao mesmo tempo tentar sondar a Mama ou tentar buscar as coisas na casa ou tentar ver se o muro, qual que é a altura dele, se tem alguma coisa depois do muro. E tudo isso é colocado sempre como um desafio, porque eles têm que estar sempre um passo à frente da Mama, que sempre tá lá fiscalizando e tudo mais. Mas às vezes ela se mostra 3 passos à frente deles e eles acabam tendo que recuar em algumas coisas e ceder em outras e fingir que tá tudo bem, mas ao mesmo tempo dar umas blefadas pra ver se conseguem algo em troca. E conforme a história avança e as intenções se tornam mais evidentes, tudo fica mais interessante, sabe? Cada vez entra um elemento novo que eles têm que considerar no plano. Aí eles querem numa data, aí não sei por que não pode nessa data, aí tem que ter outra data. E eles também estão correndo contra o tempo, porque como eu falei, eles são as crianças mais velhas. Isso quer dizer que eles estão perto da data limite de serem enviados pra serem devorados, porque quando você tem o cérebro humano, né, que é a maior iguaria pros demônios, existem 2 datas de consumo perfeitas na história. Uma é quando tem 6 anos e a outra é quando tem 12 anos. Meio que 6 anos é o mínimo pra se desenvolver e pra ficar gostoso, e os de 12 anos eles só pegam a galera que tem o melhor QI, sabe? A galera mais inteligente. E aí quando chega aos 12 anos é o sabor máximo e tal. Então é uma carne de primeira. E esses 3 mais velhos, que são a carne de primeira, tão perto de chegar nessa data de morrer. Então eles precisam escapar. Mas aí entram as personalidades dos 3. A Emma acaba sendo uma protagonista de shonen bem básica, no sentido de não vou abandonar meus amigos. Ela sempre quer fazer tudo pelos outros e salvar todo mundo, mesmo se isso for impossível. Então a visão da Emma sobre a fuga é que ela tem que levar todas as crianças, porque se só ela se salvar, mas as outras crianças forem mortas, é como se não valesse a pena. Aí a gente tem o Ray, que eu poderia dizer que é o mais cínico dos 3. Ele é o cara que pensa, não, se a gente for fugir, tem que ser só nós 3, porque nós 3 que somos capazes. As outras crianças, que são as mais novas, vão ser um fardo, só vão retardar a nossa fuga. Então se a gente quer ter qualquer chance de sobrevivência, tem que deixá-las pra trás. E aí tem o Norman, que seria um meio termo entre os dois, mas ele pende um pouquinho mais pro lado da Emma. Então logo no começo ter essa discordância entre os 3, ver que cada um defende um plano diferente e como que um cede às expectativas dos outros ou não, é muito legal também. Você tem um jogo psicológico entre eles e a mãe, mas também tem um jogo psicológico entre os amigos em si e como que um pode tentar manipular o outro ou não pra conseguir o que quer. Outra coisa que eu acho que valeria um vídeo à parte por si só seria a conexão de The Promised Neverland com relacionamentos abusivos, até dentro da família, porque a maneira como a Mama interage com eles é incrível, assim, é uma representação muito boa. Tem um vídeo que
que é muito legal, que é do Mother's Basement, que fala sobre a criação de uma vilã e fala sobre a Mama especificamente. E eu vou deixar ele aqui na descrição. Ele aborda muito essa questão da Mama como uma humana oprimir outros humanos, ser a capataz de outros humanos. Mas fora essa situação, que eu acho que ele abordou já muito bem nesse vídeo, tem essa coisa do relacionamento abusivo que pode acontecer até dentro da família. E a Mama é muito isso. Ela tá levando essas crianças literalmente pra morte, mas ao mesmo tempo ela vem cheia de carinho, ela traz essa ilusão de carinho e as próprias crianças têm um apego por ela, e a maneira que ela vai lidar com essas crianças pra evitar que elas fujam, pra garantir que elas estejam sempre atrás no plano e ela saia por cima, ela usa alguns métodos que são uma manipulação afetiva muito forte. E eu acho que realmente dá pra fazer esse paralelo da pessoa que tem o medo de cortar a relação e não sabe como vai ser o mundo fora dessa relação. Dá pra falar muito disso. Então, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários e eu talvez faça um vídeo sobre isso depois. Mas, por enquanto, eu vou deixar linkado aqui na descrição um podcast Vozes que eu ouvi esses dias sobre relacionamento abusivo, que fala, inclusive, de relacionamentos abusivos dentro de família e como é difícil você deixar pra trás uma coisa que faz tanta parte da sua vida que você, às vezes, nem percebe porque você já nasceu nessa situação. E eu acho que The Promised Neverland é uma analogia perfeita disso. Também tem umas questões que o pessoal problematizou bastante em The Promised Neverland, então eu vou deixar um texto do Mais de 8.000 falando sobre isso, porque querendo ou não, o anime acaba propagando alguns estereótipos racistas, assim, principalmente estéticos. Isso não é uma coisa legal, eu não vou abordar aqui no vídeo porque eu realmente não manjo muito dessa parte, então eu vou só deixar linkado, mas se vocês quiserem falar sobre isso nos comentários, sintam-se à vontade, eu vou ler os comentários de vocês e entender um pouco mais dessa questão. Outra parte estética do anime que chama a atenção é essa coisa de colocar crianças fofas, né, crianças novinhas, em situações que são bastante horríveis e bastante assustadoras. E a galera fala que isso é uma tendência que tá rolando nos animes, mas uma coisa que eu acho bem legal e que eu não tava esperando nesse anime é que não rola sexualização, principalmente da Emma, que é a protagonista. Eu pensei que talvez em algum momento fosse rolar essa sexualização dela, mas não acontece. E é isso, vindo de um anime shonen, às vezes a gente acaba esperando algumas coisas que a gente não devia esperar, né, mas que acabam sendo tão comuns. Por exemplo, eu fiz o vídeo do No Game No Life, que tem a menina que, se eu não me engano, tem 11 anos, e ela é super sexualizada, ela é uma loli mesmo, que a galera valoriza as lolis e tudo mais. E a Emma tem 11 anos também, mas em nenhum momento ela é tratada como um ser sexual, ela é uma criança, sabe? E eles são realmente crianças, muito inteligentes, assim, realmente inteligentes, mas a maneira que elas interagem e tudo mais me lembra muito mais crianças e pessoas reais em um contexto que, apesar de ser fictício, ele parece muito real, muito palpável. E como eu falei, eu gosto muito do trio, eu gosto muito de como eles são diferentes entre si, mas eu fico muito feliz que exista a Emma. Ela é uma protagonista muito legal. Como eu falei, ela pega muito essas características tradicionais do protagonista de shonen, então não desiste nunca, tenta tudo que puder, não importa se é impossível, quero salvar todos os meus amigos, o poder da amizade e coisas assim, mas isso é aplicado de um jeito que não é um jeito que a gente esperaria necessariamente o protagonista de shonen. E, gente, eu tô generalizando aqui, eu sei que tem vários casos diferentes, tá? Mas o que se esperaria de um protagonista no Battle Shonen é que ele tem essas características, mas ele vai aplicar as características derrotando algum inimigo na porrada. Ou então no Talk no Jutsu, que seria o caso do Naruto, que também envolve porrada às vezes. Mas vai ter alguma coisa muito mais na ação, na porrada mesmo. E no caso da Emma, não. O confronto dela é um confronto com artimanha, com trabalho em equipe. E isso é muito da hora de ver. Então, The Promised Neverland é um anime que eu recomendo pra caramba. Mesmo se você não é uma pessoa que gosta de anime, que assista anime rotineiramente, eu acho que esse funciona como uma ótima porta de entrada. É um anime recente, tem na Crunchyroll, todo de graça, se você quiser assinar lá também. E já que eu tô fazendo propaganda pra Crunchyroll mesmo, o mangá sai aqui no Brasil pela Panini. Então, se você quiser conhecer, vale muito a pena. Tem até gente que achou que o mangá constrói tensão melhor do que o anime. Eu acho que os dois constroem bastante tensão de qualquer maneira. Mas aí você vê qual que é a sua mídia preferida. Eu confesso que eu não aguentei e eu já li além do que saiu no Brasil do mangá, porque eu tava muito curiosa pra saber o que acontecia. Bom, esse vídeo já tá ficando longo. Se você quiser que eu faça outros vídeos sobre The Promised Neverland, só pedir aqui nos comentários. Pode ser esse sobre relacionamento abusivo, pode ser de teorias, pode ser do que tá rolando no mangá agora. Digam aí e também recomendem outros animes e mangás pra eu indicar aqui no canal. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!